E no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que você vai passar a vida inteira pagando aluguel. Mesmo que você tenha o sonho de ter uma casa própria, esquece, tá? Se você tiver um desses itens que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo, talvez isso fique um pouquinho mais difícil e se você não se atentar, isso realmente pode ser algo que vai te impedir de realizar esse sonho, tá? E eu falo isso não por brincadeira, mas isso é uma verdade que eu venho observando já há muito tempo. E todos os dias eu converso com pessoas, eu atendo novas pessoas, eu acabo percebendo um pouco disso, tá? E eu vou tentar anotar nesse quadro para ficar um pouquinho mais fácil de você entender, de você visualizar. Mas basicamente nesse tempo em que eu venho conversando, eu tenho percebido que basicamente as pessoas, elas não só deixam de realizar o seu sonho, não é só por falta de recurso financeiro, não é por falta da questão renda ou algo do tipo. Todos os dias eu converso com pessoas, por exemplo, que têm a renda necessária e que às vezes até têm os recursos de entrada, né? Os recursos que elas precisam. Mas é aí que está o X da questão. Isso é muito mais profundo do que simplesmente um requisito básico que a Caixa vai te pedir. Eu vou anotar aqui, são os 3 N's, tá? N's eu vou colocar aqui no Szinho no plural para ficar fácil de você entender, mas esses são os principais impedidores, as principais barreiras que impedem sim muitas pessoas de terem a sua casa própria. E isso vai fazer com que elas paguem aluguel por muitos e muitos anos. E o primeiro dessa lista é o não posso. Muitas pessoas que eu converso sempre falam isso. Ah, Flávio, eu não posso. Eu simplesmente acho que não existe a mínima possibilidade de eu conseguir ter a minha casa. E por isso, hoje eu pago aluguel e por isso eu continuo pagando aluguel. Já faz 9 anos que eu pago aluguel e eu acho que eu não posso. Mas o que acontece é que na rotina dessas pessoas, no decorrer da vida, elas sempre pensam que não podem, porque algumas situações da sua vida acabaram que acarretarem alguma frustração ou algo do tipo, e aí você acaba imaginando que não pode, que você não tem essa capacidade e que você não merece, e por isso, né, não adianta você tentar. E um dos meus clientes, ele tinha esse hábito de falar sempre isso: eu não posso, eu não posso, eu não posso. E o que acontece é que toda vez que você fala não posso, não posso, não posso, não posso, você está simplesmente confirmando algo para você mesmo. Aquilo que você dedica energia é exatamente aquilo que vai acontecer. Se hoje você fala que não pode, realmente você não vai ter a mínima possibilidade de conseguir. Porque na verdade a realização do seu sonho não depende da torcida lá de fora. A realização dos seus objetivos, elas dependem exclusivamente de você. Porque o esforço vai ser seu, a dedicação vai ser sua. Então, antes de qualquer coisa, você precisa acreditar que pode sim. E como é que você faz isso? Basicamente, é tentando eliminar essa palavra não da sua rotina. É começar a acreditar sim que você pode. E como é que você pode? Começando a dar os primeiros passos, pesquisando, entendendo, buscando informação, se informando daquilo que você acha que não pode. A partir do momento que você tem um conhecimento, você passa sim a ter um controle maior sobre isso, porque você sabe o que é que você precisa fazer. O segundo N, ele fala exatamente sobre essa continuação do não sei. Muitas pessoas que eu converso, elas acabam achando que não podem porque elas não têm a informação que seria necessária naquele momento. E isso faz com que muitas delas deixem de pesquisar, deixem de encontrar uma oportunidade interessante e acabe não conseguindo comprar o seu imóvel. Eu já conversei com várias pessoas, inclusive uma situação que eu tive, uma das pessoas que no decorrer do tempo conseguiram comprar o seu imóvel, ela falava o seguinte: Flávio, eu não consigo comprar, né, simplesmente porque eu não tenho recurso para a entrada. E ela não sabia que era possível utilizar o FGTS para pagar a entrada. Interessante, é uma informação até muito simples, mas ela não sabia. E já fazia mais ou menos uns 7 anos que ela morava de aluguel e ela não tinha essa informação e por isso ela achava que não podia. Então, quando você tem a informação, todos os seus medos, todos os seus receios de não posso, não sei, eles simplesmente são eliminados. A minha recomendação é, primeiro, busque informação, entenda um pouco mais, para que a partir disso você consiga ter mais precisão naquilo que você está procurando. Se o seu sonho é ter uma casa própria, você precisa entender como é que você vai fazer isso. Você precisa ter confiança e buscar aquela informação que você ainda não tem com alguém que possa te explicar, tá? Então, a partir desses 2 N's, olha como a coisa já fica diferente. O não posso, quando eu tenho vontade, vou atrás de buscar alguma informação, eu começo a entender que pode ser possível. A partir do momento que eu digo que eu não sei, se eu tenho uma informação mais precisa, se eu tenho uma informação mais qualificada, eu consigo entender que aquilo ali pode ser possível.
E quando você tem essa informação, as coisas começam a clarear, as coisas começam a ficar mais simples. E aí a gente entra no terceiro N, que é o não é fácil. Flávio, isso não é fácil, é um pouco complicado, é um pouco difícil. Nem sempre as coisas elas vão ser tão fáceis assim. Mas quem disse que para você conseguir o seu imóvel, quem disse que para você conseguir sua casa própria, as coisas elas sempre têm que ser tão fáceis, tão simples. Na verdade, esse é um objetivo que muitas pessoas que você mesmo conhece ainda não têm. Muitos amigos que você tem aí e conversa com eles todos os dias, são pessoas que ainda não têm uma casa própria. E por que elas não têm uma casa própria? Talvez porque elas acham que não podem, talvez porque elas não sabem, ou que simplesmente não seja tão fácil assim. Então, o que eu gosto sempre de pensar é o seguinte: as coisas podem até não parecer fáceis, mas quando a informação ela chega até você, você consegue ter uma clareza muito grande em tudo aquilo que você observa, em tudo aquilo que você consegue analisar. E às vezes você se engana, tá? Eu já tive várias pessoas que tiveram essa impressão, e o exemplo que eu acabei de falar da pessoa que achava que o FGTS não poderia ser usado como entrada, foi algo que quando ela descobriu essa informação ficou muito claro. E ela simplesmente entendeu que poderia sim e que aquele era o momento de ela conseguir realizar aquele sonho. Então, quando eu falo sobre esses 3 N's, não posso, não é fácil, não sei, são 3 situações que, independente de você ter recurso financeiro ou não, independente se você tem a renda necessária ou não, esses são 3 itens que, se você tiver algum deles, isso pode sim retardar o seu processo da realização do seu objetivo, e com isso você vai conseguir passar a vida inteira aí com a sua família morando de aluguel. E essa não é a ideia, esse não é o objetivo, até porque hoje existem sim várias possibilidades, várias oportunidades, e se você hoje tem esse sonho, tem esse objetivo, você pode mandar um direct aqui, a gente vai conversar e eu vou conseguir te explicar como é que você pode fazer isso. Mas uma coisa é certa, se você tirar essas 3 palavras, esses 3 N's da sua rotina, muitas coisas que pareciam ser muito distantes, muito impossíveis, ou coisas que pareciam estar até mesmo longe da sua visão de alcance, elas começam a ficar mais próximas, elas começam a estar cada vez mais palpáveis para você. O problema que você acha que pode ser muito grande, às vezes ele pode ser uma oportunidade para te tirar daqui e vir para cá e deixar o caminho bem mais fácil, tá bom? Então, conta comigo e a gente se vê por aqui nos próximos vídeos.